mais uma vez. Boa tarde a todos. Vamos dar início a este segundo ponto do programa, este segundo tema, Igreja, Religião e Língua. Eu queria começar por informar que um dos conferencistas, um dos participantes que aqui está mencionado, por razões de ordem pessoal, não está presente, é o Dr. Alberto Antunes de Abreu, que falaria sobre o pensamento jansenista e a sua lógica na gênese da lógica e do pensamento de Verney. E então começaríamos este tema do programa Igreja, Religião e Língua, com a Sra. Paula Carreira, que nos vai falar sobre um projeto radical de reforma da língua portuguesa seguindo Verney. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Comissão Organizadora a possibilidade de estar aqui presente a apresentar este tema mais perto. E vou então começar com a proposta que vos trago aqui hoje. Luís António Verney foi uma das figuras que representaram o espírito reformista do iluminismo português. No verdadeiro método de estudar, editado em 1746, Verney analisa criticamente o estado dos estudos em Portugal e apresenta propostas pedagógicas que viriam a inspirar algumas medidas implementadas mais tarde por Pombal, patentes especialmente nos novos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772. O entronizamento da razão sustenta a retórica das luzes e opõe-se frontalmente ao alegado obscurantismo das trevas, que se personifica na tradição escolástica medieval e precedente, tornando-se por isso num corpo atacável e irradicável. Inserido num contexto filosófico que se advoga de procurar a verdade como premissa, o sistema filosófico anterior surge como algo impuro, confuso e sobretudo ultrapassado. Assim, o processo de demonização dos antigos deveria responder a duas necessidades prementes. Uma primeira, de defesa de um sistema filosófico baseado nas novas descobertas científicas que se vinham evidenciando essencialmente desde o século XVI e tornavam o paradigma anterior desadequado. Uma segunda consistia na asserção desse mesmo sistema que, para se afirmar, precisava de aniquilar o antecedente. Enquadrado neste contexto reformador, que ganha especial consistência com as políticas pombalinas, Verney apresenta um projeto pedagógico que analisa as diferentes áreas do saber. No espaço de que agora nos ocupamos, importa observar o que o autor defende no Cartografia Portuguesa, que reflete também a matriz de pensamento que preside alguma das suas considerações. Para tal, baseado-nos na Carta Primeira do seu verdadeiro método de estudar, subordinado aos estudos humanistas. Antes de mais, é preciso ter em conta que o ensino da língua vernácula era indispensável e deveria preceder o do latim. Como sustenta Verney, a aquisição da linguagem faz-se de forma intuitiva desde o nascimento. Pela exposição ao ambiente que a envolve, a criança aprende a falar e a comunicar de forma natural. Contudo, como acentuou o autor, não falará dotamente. Para tal, o jovem terá de ser iniciado na gramática, pois é a arte de escrever e falar corretamente. A aprendizagem do latim não é natural, sendo uma língua morta, é adquirida através da investigação, o que não retira a pertinência da sua discência, por ser uma língua de cultura, mas coloca num plano secundário relativamente às línguas vivas, neste caso o português. Para o autor, o ensino da língua nacional era fundamental para estabelecer a base gramatical que o aluno precisava para se cultivar. Sendo a língua um construto cultural, dependente dos seus falantes e por isso permeável a dinamismos próprios, a ideia de purificação da língua é uma constante no pensamento verneiano. Com efeito, a evolução da língua é vista como um processo de depuração de um sistema que se vai libertando de elementos supérfluos, tornando-se mais perfeita. Verney usa como termo de comparação o desenvolvimento da língua latina para suportar esta ideia de apuramento, fazendo uma linha cronológica e progressiva desde Livio Andronico até Cícero ou Virgílio, demonstrando que a época destes foi qualificada de áurea precisamente por ser mais perfeita. Desta forma, o filósofo defenderá uma ortografia mais simples, mais racional, atacando as afetações desnecessárias e aqueles que defendem uma escrita de tendência arcaizante que dificulta a leitura do português e, por conseguinte, o entendimento do discurso que se transmite. Além de mais,
A cedência a uma determinada tradição ou autoridade apenas por ter um valor convencional é recusado por Verneuil, e amplamente pelos iluministas, como afirmação dos novos valores. Na verdade, o que está em causa é a aceitação acrítica dessa herança. E passo a citar. Sei que alguns dão, em razão do que escrevem, acharem-no assim escrito nos antigos portugueses. Mas esta razão é de cabo espada. Porque, tratando-se de línguas vivas, que não estavam purgadas pelo passado, mas que na nossa idade se vão reduzindo à perfeição, e desta, da qual no nosso tempo apareceu o primeiro vocabulário, não devemos estar pelo que disseram os velhos, mas examinar se há razão para se dizer assim. Fim de citação. Tendo em conta o que foi dito, a simplificação da ortografia, literalmente a reta escrita, afigura-se indispensável. Para Verneuil, a escrita deve exprimir a fonética, sendo a etimologia relegada para segundo plano. Curiosamente, o autor defende uma pronúncia específica como alicerce modular para a fixação da grafia, a dos homens mais instruídos da região da Extremadura, e será com base nela que tecerá as suas considerações. Partindo ainda do princípio que o dinamismo da língua leva à perfeição da mesma, Verneuil não recusa a inclusão de estrangeirismos quando o português é deficitário. Contudo, o uso excessivo de vocábulos externos, mesmo de latinismos, é uma afetação reprovável, e cito de novo, vício dos pedantes e dos ignorantes. Fim de citação. Verneuil organiza o seu discurso e apresenta várias reflexões sobre as diferentes letras de forma alfabética. No entanto, organizamos esta exposição em alguns grupos que juntam casos em que se aplicam regras semelhantes. A supressão de letras duplas. Apoiando-se sempre na pronúncia das palavras, Verneuil elimina as consoantes duplas da sua grafia. Assim, as sequências SS, LL, PP devem ser simplificadas, excetuando no caso do duplo R. Na verdade, a pronúncia do duplo R é diferente da de um R simples, uma vez que o som é reforçado. Só se deve dobrar as consoantes quando o som é efetivamente diferente, como em terra, mas não em ele ou esse, como no exemplo que está agora exposto. Ele deve ter só um L, como aliás acontece hoje, e esse deve ter só um S. O mesmo se aplica às vogais duplas, como o A ou o E, sendo que fé, com dois Es, deve passar a fé apenas com um E, e assim sucessivamente. A supressão de algumas consoantes. Partindo do pressuposto que os grafemas que não têm referente fonético na pronúncia das palavras devem ser eliminados, Verneuil, antecipando-se em alguns casos ao que aconteceria apenas no nosso século, defende a supressão de C e P antes de T, como em compacto e pronto, nesta tipografia da autora. Defendendo-se contra alguns equívocos que possam surgir com o emprego desta regra, Verneuil afirma que o contexto em que as palavras são usadas dissipa qualquer dúvida. De facto, num exemplo um tanto ou quanto caricato, o autor acentua que qualquer confusão entre compacto e a expressão compacto, entenda-se separada, compacto, como em arroz compacto, é esclarecida na circunstância em que aparece. Acrescenta ainda que, para refutar a posição de outros autores, como o padre Bouteau, existem casos de homonímia cujo significado pode apenas ser aferido pela ocasião em que as palavras são empregas. Todas as citações que eu agora vou apresentar verdadeiramente de estudar são tiradas para vocês poderem ver na grafia do século XVIII. Com a vantagem de não termos a mancha tipográfica do século XVIII. Torna a leitura mesmo assim mais simples. Portanto, da mesma sorte, cria, verbo que significa tirar do nada, cria, verbo que significa produzir a terra, cria, verbo que significa dar leite às crianças, e cria, imperfeito, o verbo querer. Interessante verificar que a mesma palavra hoje em dia padece de ambiguidade, acrescida do sentido substantivado, bastante comum na utilização odierna, que deriva precisamente da forma verbal. Outra consoante que deve ser retirada da ortografia é o H, sendo a sua utilização legítima apenas quando é lido, como nas sequências consonânticas CH, NH ou LH. Assim, apesar de Verneuil admitir em alguns casos a dupla grafia, como em ovo do verbo haver
ouve o verbo ouvir, prefere a eliminação daquela consoante que correspondeu a uma aspiração, mas já não tem concretização no português. No entanto, ressalva também os casos em que o H deve ser mantido em palavras derivadas do grego, no campo das ciências, e em caso de nomes próprios como Homero ou Heródoto. Assim, humilde e homem deverão grafar-se humilde e homem sem H. Resta apenas apontar para o G, que Verney retira quando se torna obsoleto como em Magdalena, mantendo, contudo, juntamente com o B e o D, em vocábulos onde a sua pronúncia é evidente, significado, adverte, obscuro. A notação das sibilantes surda e sonora. Ainda hoje temos diferentes grafemas para marcar o som sibilante surdo, sendo comumente associado à letra S. Por antecipação e atendendo à máxima verneiana de que a escrita deve refletir a pronúncia, não será arriscado afirmar que as diferentes formas de notação deste som se simplificarão e reduzirão. Verney preferirá o grafema S para exprimir o som de que agora nos ocupamos, desprovendo das demais realizações fonéticas que têm como sibilante sonora em situação intervocálica, por exemplo. Como em casa. Começando por analisar a terceira letra do alfabeto, o autor defende que o C cedilhado deve ser eliminado da escrita portuguesa, uma vez que terá derivado de uma maneira errada de escrever a letra S. Com efeito, diz-nos Verney que eu verdadeiramente não sei de onde veio que o Sá se pronunciasse Sá. Mas se é permitido conjecturar em matéria tão obscura, suponho que foi por engano de quem escrevia que pintava mal o S, e assim com o tempo tomaram-no por C. Porque, a falar a verdade, o C com cedilha são dois Cs contrapostos e que imitam bastante um S, assim como está aí desenhado um C por cima do outro, parece que forma o tal S. Daqui se conclui que antes de A, O ou U, se deva empregar sempre S, admitindo o autor uma exceção antes de I e E, usando o C simples, uma vez que tem o seu próprio suído sem violência alguma. Parece, pois, que para Verney a coerência desta máxima é mantida, porque aparentemente o som representado pelo C cedilhado é exatamente igual ao S, mas o C antes do I ou E já soa de forma diversa. No que diz respeito à sibilante surda, diz-nos Verney que a letra Z, que deve ser sempre preferida a qualquer outra para simbolizar aquele som, sofre uma espécie de maltrato pela tradição linguística. Na verdade, o Z é aquela letra desgraçada que teve a infelicidade de desagradar à maior parte dos escritores portugueses deste século, os quais não só a desprezaram para introduzir em seu lugar o S, mas alguns deles com decreto assentaram que se devia desterrar no meio das dicções e prover no seu lugar um S. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em ler, porque também no meu texto tenho a transcrição como vos expus ali. Devia ter feito a atualização, mas enfim. Desta forma, sintetizando as considerações de Verney, deve usar-se sem ambiguidade a letra S para a sibilante surda, e o Z para a sonora. Passando para o nosso quarto grupo, e os vestígios de grafemas arcaicos. Apesar de Verney não usar a expressão arcaico, a verdade é que o seu sentido de depuração da língua portuguesa passa também por eliminar marcas etimológicas de cariz arcaizantes por cantigas e ultrapassadas. Neste grupo incluímos a letra Y, que segundo ele não tem qualquer justificação para ser ainda mantida na grafia nacional e deve, portanto, ser substituída por I. O autor reconhece que o Y já teve uma pronúncia diferente do grego Y, quase como o francês hoje em dia. Mas tal já não se verifica. O argumento para a manutenção desta língua na escrita portuguesa remete sempre para a origem da palavra, nomeadamente para a derivação a partir do grego. De forma jocosa e crítica contra os seus contemporâneos, que chegam a ceder-se na utilização desta letra, podemos ler no verdadeiro método de estudar que o Y tem tantos apaixonados, principalmente entre os modernos portugueses, quase abusam dele e acham-se livres, em que são mais os Y que os Is, especialmente o curvo na sua atalaia da vida e alguns outros.
Notou seguindo Bento Pereira, diz que se deve admitir das palavras para mostrar a origem remota delas, principalmente do grego. Como se sem esta notícia não pudéssemos saber português. Tomara, porém, que me dissesse se meio, cuidado, saia, etc., em que põe o tal Y, tem alguma analogia com a origem. Inserimos também neste grupo a sequência PH, que provém da transliteração do grafema grego, cuja pronúncia tinha originalmente uma aspiração que caiu em desuso e deveria ser substituído por F. Aceita Verney uma exceção quando se trata de vocábulos relativos a artes ou ciências ou em situações em que os mesmos não foram totalmente assimilados pelo português. Contudo, sempre que tal não se verifique, a palavra já tenha sido nacionalizada, deve usar-se as regras de ortografia portuguesa. Daí que física se deva escrever com F, I, Z, I, C, A e não PH, Y, S, I, C, A. Por último, pelos mesmos motivos, o S inicial antes de consoante, como em ciência ou cena, não tem referente nem pronúncia e deve ser retirado. As vogais nasais. Verney ocupa-se largamente sobre a utilização do til como marca de nasalidade, bem como a origem desta mesma nasalidade nas vogais portuguesas. Segundo ele, o til substitui uma letra, o M ou o M finais. A vogal é nasalada por aproximação com uma daquelas formas e por isso a sonoridade ganha uma representação fonética aglutinada de dois grafemas. Prova de que essa notação gráfica tem a sua origem numa das letras apresentadas é a presença dela nos plurais. Verney apresenta o exemplo de varão e varões, em que varões é escrito, a terminação é O-E-N-S, sem til. Na verdade, Verney aprofunda mais esta questão, afirmando que ão, com o til, é uma síncope de an, A-M, que por sua vez o é de A-O-N, ão. Apesar de aceitar estas configurações e reconhecer a mais extensa como correta, o autor opta por empregar uma versão intermédia, AM, para grafar esta terminação, por já estar rotulada pelo uso e por isso assimilada no português. A utilização do til é então refutada e substituída por aquela que alegadamente se aproxima mais da pronúncia exata. Também as palavras femininas que terminam na vogal nasal, an, recebem a mesma norma, ou seja, a utilização de n em detrimento do til. Com efeito, quem bem considera o ponto reconhece facilmente que aquele til é um rigoroso M final e deveria escrever-se, como está aí, falam. Porque escrevendo-se desta sorte e pronunciando-se depressa faz o mesmo suído que falam. Daqui nasceu aquela particular terminação em ão dos portugueses, porque com a pressa de pronunciarem, tocam tão de passagem o O que não se ouve mais que o N, o qual, em vez de o pronunciarem com os beiços fechados, que é a sua própria pronúncia, pronunciam com um suído fanhoso do nariz, que é o estilo presente de pronunciar todo o M final, em Portugal, não havendo aqui M que se pronuncie como deve ser. A partir deste excerto, importa salientar que, mesmo quando Verney reconhece que a pronúncia atual já não é correta, como este M que não se pronuncia nunca de maneira nenhuma correta, deve ser essa a base da ortografia. A aproximação da escrita à fala é preferida a qualquer possível representação deturpada desse mesmo som. Sendo as línguas vivas organismos dinâmicos, a ortografia deve acompanhar essas transformações que são reguladas pelo uso convencional da língua, mesmo que para o autor a pronúncia mais acertada já se tenha efetivamente perdido. A acentuação. Os acentos têm uma função sobretudo de desambiguação, sendo indispensáveis para distinguir as palavras, como amará e amar. São aqueles que tiram a confusão à pronúncia e ensinam como se deve distinguir as partes do discurso, como está aí nessa situação. Verney apresenta os 3 acentos, cuja aplicação depende da intensidade que se dá a uma determinada vogal, daí que sejam auxiliadores de pronúncia. O acento agudo é emprego para enfatizar as sílabas que o recebem, representando por isso um som mais forte. O acento grave tem uma função semelhante ao anterior, retratando um som mais suave, usado em algumas partículas. Por último, o acento circunflexo, mais maltratado por Verney neste caso, é uma notação obsoleta que Verney relega para um emprego praticamente inútil, podendo ser usado por cima do i em vez do ponto.
e este é o nosso último grupo, sobre o hífen. Quanto ao uso do hífen, ou linha, como lhe chama Verneuil, é necessário esclarecer que tem também a função de auxiliar a reta pronúncia de um discurso, uma vez que é através deste símbolo que o orador sabe se deve unir ou dividir dicções. Desta maneira, um hífen deve ser utilizado para unir o verbo ao pronome referente nos casos reflexos, tanto na afirmativa como na negativa, como temos nos exemplos. Fazemos-lhe, lhes fazem, nos dizem, nos fazem, se fizer, e esta é negativa, que é mais estranha, se não fizer. Tudo junto com hífen. Distinguir alguns tempos verbais, como nos exemplos amasse e ama-se. Desambiguar a forma por, quando é preposicional causal, do verbo por algum por isso. No caso de translineação de palavras, fazendo a repetição do traço quando a divisão é feita numa palavra efemizada, a semelhança do que hoje se aplica. Faz-me, só que Verneuil grafava este hífen como um hífen duplo, como se fosse um símbolo de igual. Claro que ele próprio reconhece que este uso do hífen é excessivo e ele próprio não vai aplicar durante as suas cartas, mas ainda assim é adquirido pelo presente. Inserido num contexto racionalista, Verneuil personifica um homem do seu tempo. A importância concedida à pronúncia como forma de regulação da escrita reflete a busca por fazer corresponder um artifício humano, como a ortografia, a uma verdade expressa na realização física de um som. A recusa da etimologia expressa-se essencialmente na desadequação de uma representação escrita que acaba por não ter um referente na concretização oral. Porém, o problema de ter como alicerce uma fonética consiste na criação de um determinado grau de arbitrariedade nas regras defendidas, de tal forma que nem o próprio Verneuil consegue ser sempre coerente. A escolha de uma pronúncia em particular, como a da Extremadura, poderia também configurar uma dificuldade à clareza da escrita e uma contradição da premissa basilar verneiana. Se o objetivo é aproximar maximamente a escrita à oralidade, que dizer da diversidade de pronúncias espalhadas pelo país que poderiam não ter referente para decifrar a grafia e permitir a leitura do texto. Claro que Verneuil parte de um princípio qualitativo de que existe uma pronúncia melhor, mas isso não facilita a sua tarefa e terá de enfrentar problemas de multiplicidade ortográfica a que a etimologia poderá responder, ainda que não de forma intuitiva. Importa reter que Verneuil reconhece a língua como um sistema vivo, cuja evolução é natural e acompanha ao homem que a constrói, usa e determina a sua validade. Usar uma ortografia que não manifesta essa evolução não deixa de ser uma reverência para com uma tradição cujo uso convencional vem inutilizando, na senda que os iluministas tanto contestaram durante a modernidade, adaptando o mesmo argumento a praticamente todas as áreas do saber. Bom, suponho que deixaremos depois o debate para o fim desta secção e daria de imediato a palavra ao professor José Eduardo Franco, que nos vai falar sobre as ordens religiosas, jesuítas, oratorianos e franciscanos. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite para estar aqui, feito pelo Teatro Epifânio, e felicitá-lo pela organização deste evento. Cumprimento os colegas de mesa, especialmente. Eu irei falar sobre a crítica iluminista às ordens religiosas no tempo de Verneuil e com base em investigações que tenho feito em torno dos jesuítas, na relação com as outras ordens. Eu gostaria de começar por usar uma metáfora que gosto de usar para caracterizar a complexa relação entre as ordens religiosas e a história de Portugal. É uma metáfora conjugal. Poderemos dizer que houve três grandes fases na relação das ordens com a história do nosso país. A primeira fase foi uma relação de casamento, de comunhão de bens simbólicos, bens materiais, bens, começando logo com a fundação de Portugal,
com todo o processo de assessoria das ordens na reconquista e povoamento do território e a sua participação em termos de cristianização e também no processo da afirmação da população de uma cultura identitária portuguesa, que depois, como sabemos, na modernidade, no processo de expansão portuguesa, essa assessoria, esse casamento no quadro do padroado intensificou-se de uma forma importante, com o aparecimento, entretanto, de novas ordens, e que se manteve mais ou menos estável, com alguns arrufos, como acontece no casamento, até ao século XVIII. E depois a segunda grande fase foi a fase de conflito e divórcio, que se consubstanciou com a expulsão, a primeira expulsão das ordens, em 34, e depois com a separação da Igreja-Estado e a expulsão, primeira extinção das ordens, depois a expulsão das ordens e congregações com a Primeira República, e então dá-se a separação deste casamento de forma conflituosa. Entretanto, a partir do Estado Novo, há uma espécie de reconciliação, mas o casamento anterior não se estabelece, como tinha sido, não se restabelece, e cria-se uma relação que eu chamaria de união de facto, em que hoje em dia ainda vivemos nessa relação de união de facto, com a separação de bens, ou das esferas, mas cooperando e convivendo e coabitando, como acontece hoje em dia. Usando esta imagem, podemos dizer que o século XVIII, o período do iluminismo, foi um momento em que a primeira fase começa a entrar em crise grave e começam-se a sentir os primeiros abalos sísmicos que conduzirá no século XIX uma fratura sem retrocesso e que levará a ser um conflito, que levará precisamente à separação violenta. E o século XVIII é fundamental, não só a relação com os jesuítas, mas o papel das outras ordens no processo de afirmação, ou por cooperação ou por eliminação, o processo de cooperação entre o Estado, que se torna cada vez mais absoluto, e as ordens religiosas, e a compreensão desse papel e do lugar das ordens e a relação com a figura como o Marquês de Pombal, que é uma figura titular do século XVIII, teve com essas ordens é central para explicar, por um lado, essa afirmação de uma política ultra-absolutista, como sabemos, mas também vai iniciar um processo que o século XIX vai ampliar e vai radicalizar e vai ter, quer a crítica, quer as medidas tomadas, o século XIX vai ter como modelo, como veremos. Começarei então por dizer que no século das luzes a paisagem humana portuguesa estava superpovoada de ordens religiosas. Alguns autores afirmam com razão que Portugal era um país monástico e um país frade. A população dos mosteiros, conventos e outras casas religiosas tinha uma proporção desmesurada, apresentava uma proporção desmesurada no conjunto da população portuguesa. Por motivações diversas, mas em grande medida devido à forma como a mobilidade social se fazia e a restrição do acesso aos bens e à promoção dos filhos segundos da nobreza, as comunidades de vida regular estavam cheias de gente não vocacionada. Já desde o Renascimento, que é emblemático o elogio da loucura de Erasmo de Roterdão, que correntes intra e extra-eclesiais, dentro e fora da Igreja Católica, sentiam a necessidade e apelavam a uma séria reforma da vida religiosa consagrada para livrá-la do comodismo, do relaxamento e de ser um lugar confortável para oportunistas preguiçosos e de pessoas sem talento para uma vida social exigente. A necessidade de reforma foi imposta e ganhou força prática com as diretrizes reformistas do Concílio de Trento. Como já tinha acontecido de forma cíclica no passado, as ordens religiosas periodicamente são alvo de crítica e de exigência de reforma em cada tempo. O iluminismo, com a sua nova antropovidência e mundividência, inaugurou em Portugal uma poderosa crítica às práticas, Estado e expressões e posição social das ordens, propondo uma séria reforma e um sério redimensionamento.
A crítica iluminista e as primeiras medidas restritivas do Pombalinas representará um primeiro abalo sísmico que provocará, em crescendo, um movimento de crítica às ordens e congregações religiosas que conduzirá a um sismo maior e a duas fraturas fatais para as ordens do século XIX e XX, com a extinção e expulsão das ordens e congregações pelo liberalismo e pela Primeira República. O iluminismo realizou em Portugal, em linha com o que se passava na Europa, um contundente diagnóstico crítico aos mais variados contornos da fisionomia social. Pretendia, à luz da sua ideia de progresso e de racionalidade analítica, pôr em causa as construções de um passado que se queria rever, revogar ou mesmo romper totalmente. A assunção de uma sociedade reformada passava, segundo os intelectuais iluministas, por abater os esquemas e práticas velhas para gerar uma nova era que se queria luminosa. Neste contexto, e eu não vou ler as 30 páginas, vou tentar apresentar de uma forma também dialogada. A religião e as ordens religiosas também estiveram no centro das preocupações da crítica iluminista e, em Portugal, como sabemos, a partir dos anos 30 e 40 do século XVIII, começou pela primeira vez e de uma forma quase à maneira erasmiana e tardia, começam a aparecer um conjunto de críticos e a surgir um conjunto de documentos, de manuscritos e até de impressos que começam a tecer um diagnóstico crítico àquilo que era a situação e o excesso desmesurado da presença das ordens. E, portanto, a crítica visa, essencialmente, aquilo que eu posso chamar os vários excessos que as ordens representavam para o país, resultante desse longo casamento de comunhão de bens, como digo, materiais, simbólicos, bens relacionados com relações de poder, e esses excessos eram estes: excesso de efetivos, excesso de bens, excesso de poder e de privilégios, excesso de autonomia, excesso de influência modeladora no plano da educação, no plano religioso, etc. A primeira, entre outras, a primeira figura mais conhecida que começa a ser uma crítica barra relatório diagnóstico do país, onde as ordens também são constituídas como alvo central, é as conhecidas instruções políticas de Dom Luís da Cunha, o célebre embaixador português, considerado na altura já um de câmaras embaixadores, e que escreve em 37 e 38 as instruções políticas, que era precisamente para poder influenciar os jovens políticos que viessem a governar o país sobre as medidas que se deviam tomar para reformar Portugal. Sabemos que Dom Luís da Cunha trocou correspondência com o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal considerava um mestre e foi influenciado de facto por ele. Mas essas instruções, no que nos respeita, no que respeita a este tema, Dom Luís da Cunha considera que as ordens eram um dos obstáculos centrais que impediam uma reforma em ordem ao progresso de Portugal. E, portanto, ataca precisamente, visa estes excessos que eu acabei de referir. Portanto, a crítica de Dom Luís da Cunha paradigmática e torna-se emblemática e inspiradora de outras críticas que, entretanto, lhe vão suceder. Nessas instruções, naturalmente, e numa linha fisiocratista e mercantilista que ele perfilava, ele considerava que o excesso de ordens, o povoamento excessivo dos mosteiros impedia que fosse disponibilizada mão de obra para um conjunto de atividades centrais, como no exército, na agricultura, no comércio, nas atividades manuais e técnicas mais diversas, que Portugal tinha muita falta, mas estando os conventos superpovoados e não sendo eles também reprodutivos em termos de capacidade de aumentar a população, isso era um sério obstáculo ao país. Isso é preciso atalhar e reformar de uma forma decisiva. É dada a altura para citar uma das passagens da sua crítica às ordens,
e tendo a preocupação fundamental na escassez de mão de obra que Portugal padecia, escreve Dom Luís da Cunha: a primeira e mais copiosa sangria, por ser sucessiva, que sofre Portugal e malogra aquele benefício, é a do grande número de conventos de cada uma das ordens de frades e freiras que se têm estabelecido em todas as províncias do reino, aumentando desta sorte as bocas que comem sem braços que trabalhem e vivendo à custa dos que, para se sustentarem e pagarem os tributos que se lhes impõem, cavam, semeiam e colhem o que Deus lhes dá com o suor do seu rosto. E, portanto, ele defende e propõe, nesta sequência, neste diagnóstico, uma séria redução, uma limitação de acesso, a extinção de vários conventos e até de algumas ordens religiosas. Curiosamente, este diagnóstico de Dom Luís da Cunha salva, e em linha contrária ao que vai ser depois a prática subsequente, 2 décadas depois, salva a Companhia de Jesus. Dom Luís da Cunha tem uma visão muito positiva da Companhia de Jesus e há única ordem que escapa a este diagnóstico absolutamente negativo. E diz: outra ordem ou sociedade se introduzia em Portugal e subsiste nas más partes do mundo católico romano, que é a dos jesuítas, a que chama anfíbios da religião, porque não são como os frades, nem deixam de o ser. Esta, a Companhia de Jesus, furtou às más a bênção de se saber enriquecer. Mas estes bons padres não estão, pelo menos, ociosos como os demais, de que tenho falado. Antes, os seus institutos os obrigam a frequentar os púlpitos e a assistir nos confessionários, a doutrinar os povos, a ensinar as artes e a sacrificar as vidas pela propagação da fé, de sorte que, a favor de tanta utilidade temporal e espiritual, se pode sofrer a sua ambição, a que todavia se lhes deve prescrever algum limite. Aqui também temos que, neste diagnóstico altamente negativo para as outras ordens e positivo para os jesuítas, há aqui uma certa injustiça, como se temos que reconhecer, nem todos os frades eram extremamente preguiçosos e não trabalhavam, nem atendiam a estes objetivos que ele louva na Companhia de Jesus, nem todos os jesuítas eram assim tão trabalhadores, como ele diz. O que é certo é que este diagnóstico ficou. Curiosamente, Pombal, conhecendo estas instruções, vai agir em sentido contrário, como se sabe e como veremos. Mas foi um diagnóstico que ficou e que vai ser, como digo, repetido em vários documentos. Alguns deles estão ainda por editar na Academia das Ciências e que se tornarão emblemáticos e vão inspirar até à criação de comissões de melhoramento das ordens, especialmente do reinado de Dona Maria e depois do tempo do liberalismo. Outra figura que emerge na crítica, já não às ordens, mas a uma ordem, que depois vai se tornar a ordem que vai estar na Berlinda no século XVIII, por se tornar a ordem alvo das críticas dos intelectuais iluministas e das próprias políticas iluministas que a conduzirão à sua extinção, e à Companhia de Jesus. Naturalmente, como sabemos, nos anos 40, Luís António Verdadeiro, no seu verdadeiro método de estudar, visa especialmente a Companhia de Jesus e a sua pedagogia e a sua influência em vários planos. Por um lado, a pedagogia escolástica, considerada extremamente desatualizada, em especial de século corrigida, o seu domínio excessivo sobre o ensino do país, sobre as estruturas de ensino do país, sendo eles aqueles que ditariam os métodos, os modos, considerando isso um excesso que também estaria a impedir o progresso cultural, mental e a partir precisamente desse domínio pedagógico, e ainda critica ao mesmo tempo, nesse quadro, um conjunto de figuras e de obras emblemáticas de um passado ligado aqui a uma ordem religiosa, aos jesuítas, que se queria ultrapassar, romper
para inaugurar um tempo novo e de que depois toda a política pombalina vai reproduzir em legislação, utilizando e levando ao extremo esta retórica simplificada de combate contra a pornografia de Jesus. E são conhecidas, portanto, os ataques de Verdey ao barroco, portanto, à oratória dos jesuítas, não entendo por algo. Isto era uma prática que também se tornou prática pombalina, de selecionar algumas figuras, algumas obras símbolos, para melhor atacar, portanto, neste caso, esta ordem religiosa. E um dos alvos de Verdey, como sabemos, foi o próprio Padre António Vieira e a sua paranética, salvando curiosamente a epistolografia que ele considerava modular e precursora até do estilo iluminista de escrever que ele preconizava. Mas o barroco, a retórica, a paranética de Vieira, essa foi considerada de outro tempo como uma verborreia sem oca, como depois, no século seguinte, o próprio Teófilo Braga, também citando e inspirando-se em Verdey, vai comparar os sermões de Vieira aos discursos taquigrafados dos deputados do nosso Parlamento. Portanto, esvaziando qualquer importância, qualidade e substância mesmo, como dizia, aos sermões de Vieira, que se entende também no quadro, e só se pode compreender neste sentido, na crítica que o iluminismo tece de forma radical à herança barroca, desenvolvendo o antibarroquismo sistemático e como é próprio destes movimentos que, para afirmar o seu ideário, procura tecer uma espécie de diagnóstico negativo portanto, à herança anterior que pretende refutar. E nisso, neste campo, como sabemos, o iluminismo foi altamente maniqueísta, dualista, acabando num dualismo quase irracional, como alguns críticos agora mais contemporâneos costumam até portanto, caracterizar esse tipo de diagnóstico altamente simplificador, como sabemos. Mas, portanto, Verdey assume-se e, portanto, toma Vieira como um dos símbolos a bater e como representante do barroco na sua avaliação negativa, como depois ele com António de Figueiredo vão eleger a gramática de Manuel Álvares, que durante 200 anos foi o grande manual de ensino dos colégios a nível internacional. Essa gramática foi o primeiro, como alguns dizem, o primeiro manual pedagógico global, e que durante 200 anos vigorou, mas que depois, naquele tempo, passou a ser considerado desatualizado, como estava desatualizado, mas a crítica que se tece é altamente denegridora, negativa, e também em linha com outra preocupação que é própria dos intelectuais e iluministas, que é afirmar a língua vernácula como capaz de ser língua de ensino, e depois vai refletir também nas formas pombalinas da educação, como se verá. E, portanto, há aqui estes dois intelectuais que, mas em linha diferente, um atacando curiosamente as ordens religiosas em geral e salvando os jesuítas, e no caso de Verdey, atacando os jesuítas, para depois também, juntamente com António Pereira Figueiredo e outros, valorizarem uma ordem nova, que será a ordem não é bem uma ordem, é uma congregação do oratório, que é uma metamorfose das velhas ordens, mas que já está mais próxima daquilo que vão ser as congregações religiosas do século XIX. O que é certo é que o Marquês de Pombal, à luz do seu fito programado, ele também escreveu e teve uma preocupação de escrever, e estava preocupado com aquilo que era a presença e a dimensão das ordens religiosas. E ele, em 58, vai escrever um parecer que ficou manuscrito, onde ele defende precisamente, e era um parecer que vai se tornar depois uma espécie de alvará, de lei, onde ele, na linha do que defendia Dom Luís de Cunha, vai defender a limitação do acesso aos bens de raiz, às ordens religiosas, e uma limitação da sua presença e apelando à necessidade da sua reforma. Curiosamente, em 58, onde ele também lança um inquérito ao país todo, e acho que
a nível, portanto, à metrópole e aos territórios ultramarinos, para conhecer aquilo que era os bens, a presença, o número, o universo das ordens, para efeitos até estatísticos. Uma espécie, à maneira do século XIX, foi a primeira sindicância feita às ordens, como foi prática no século XIX fazer, e que geralmente precedia e precederam às expulsões, às extinções, faziam-se as sindicâncias, ficaram célebres no século XIX. E, curiosamente, há aqui só um caso curioso, é muito significativa a resposta a esse inquérito mandado fazer pelo Marquês de Pombal, do padre Apolinário José, que é citado por Pinheiranda Gomes, e isto é muito curioso que estudou isto em pormenor, que era padre cura de Malaca, que dizia, relativamente ao inquérito, isto: esta paróquia não tem conventos, que é lugar pobre. E, portanto, isto tem a ver com a ideia que os conventos só se situavam em lugares que tinham meios, que eram ricos, e, portanto, esta resposta é uma das respostas curiosas a este inquérito que é lançado nesta época. Entretanto, como sabemos, o Marquês de Pombal acaba por, embora nos primeiros 3 anos da sua, até 1753, quando ele era ministro da Guerra, já Estado, exatamente, e, portanto, tinha a superintendência dos negócios do ultramar, diríamos nós hoje, portanto, das fora, do Brasil, do Oriente. As orientações que ele dá vão precisamente em linha com aquilo que eram as recomendações do Luís da Cunha. Se lemos as cartas e correspondências que ele troca, nomeadamente com o Brasil e ao seu irmão, que era, portanto, governador do norte do Brasil, ele sugere claramente que se favoreça os padres da Companhia de Jesus na atribuição dos campos missionários, porque eles são os mais diligentes, mais trabalhadores, mais dedicados, e, portanto, diz claramente que se favoreça em relação às outras ordens. Curiosamente, como sabemos, a partir de 53, 54, na sequência de toda a problemática da aplicação do Tratado dos Limites, há um volte-face significativo, e depois com o terremoto e o papel de Malagrida na interpretação do significado do terremoto, há um volte-face significativo, e o Marquês de Pombal, de amigo dos jesuítas, passa-se a inimigo visceral dos jesuítas, de forma radical, expulsando a Companhia em 59, inaugurando um ciclo de expulsões que vai levar à extinção pelo Papa em 1773. Mas o que é curioso é que ele consegue extinguir uma das ordens mais poderosas e acompanha esse processo de perseguição e expulsão da produção de uma documentação propagandista extraordinária, onde vai pontificar precisamente obras como a Dedução Cronológica e Analítica e o Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra, para falar das mais relevantes. Mas o que é interessante, e contrariamente a muitas análises do século XIX, em que tentaram tornar o Marquês de Pombal liberal, anticatólico, anticolonialista, por razões ideológicas, anticlerical, o Marquês de Pombal utilizou, talvez como ninguém, aquilo que eram as velhas rivalidades entre as ordens religiosas, que havia desde sempre, com concorrência e rivalidades, especialmente com a chegada dos jesuítas a Portugal, em 1540, essas rivalidades acentuaram-se com a propaganda anti-jesuíta, que vem em primeiro lugar das ordens religiosas, nomeadamente dos dominicanos e franciscanos. E ele utiliza bem essa rivalidade, e se ele consegue preponderar e levar em frente a expulsão dos jesuítas, em grande medida foi devido a essa arquitetura de assessoria que conseguiu garantir da parte de um conjunto de membros de várias ordens absolutamente decisivas. E, por vezes, este papel das outras ordens na expulsão dos jesuítas e na afirmação de Pombal e do seu ideário, por vezes, é pouco considerado. Não esqueçamos que na sua equipa de assessores estavam figuras célebres de ordens que eram inimigas tradicionais dos jesuítas, nomeadamente Frei Manuel Cenáculo, do mundo franciscano, Frei João de Mancila e o Bispo Bulhões, do mundo dominicano,
da Ordem Dominicana, o Abbé Platel, que passou por várias ordens, Magia dos Capuchinhos, o António Pereira Figueiredo, da Ordem dos Oratorianos, Verney, que acaba por se ligar a outra ordem em Itália, mas curiosamente todos estes, a maioria deles formados nos próprios jesuítas. Mas isso é um problema próprio do unionismo europeu. Como sabemos, os jesuítas acabaram por alimentar os corvos que os haviam de comer, como uma imagem poderosa de um autor francês, porque a maioria dos grandes iluministas europeus, franceses e também portugueses, passaram pelos colégios dos jesuítas. Os jesuítas foram os seus mestres e foram esses seus discípulos que os haviam de carcomer e eliminar, curiosamente. E por vezes a relação, isto é uma coisa curiosa que é interessante pensar, que a ruptura proposta e propugnada pelos próprios iluministas com toda a tradição não foi... Há mais continuidades do que a ruptura. A ruptura é mais retórica da aparência para enfatizar este desejo de mudança. E Verney, à semelhança do que aconteceu a nível europeu, rodeia-se de grandes assessores vindos das ordens religiosas, são os seus maiores assessores. Membros também das ordens que ele vai buscar e que lhes são fiéis para recompor a partir de 57, 58, todo o episcopado português nas colónias e cá na metrópole. Vai buscar precisamente às ordens religiosas, e são esses membros das ordens, António Pereira, Frei Manuel do Senaco, Abbé Platel, que vão dar um contributo decisivo para elaborar as grandes obras paradigmáticas anti-jesuíticas que o Marquês de Pombal vai preparar, nomeadamente a Dedução Cronológica e Analítica, escrita em 67, publicada em 67 e 68, depois o Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra, e basta ver a correspondência de Manuel de Senaco, onde ele testemunha precisamente quem é que o assessorava nesse processo de preparação dessas obras, sendo uma das figuras maiores, sem dúvida, Frei Manuel de Senaco, como sabemos, franciscano, que depois vai se tornar arcebispo de Évora, mas que foi primeiro provincial, e que, é curioso, naquela época, tinha-se assim, os franciscanos, que foram aqueles que mais sofreram da concorrência com os jesuítas historicamente, tiveram ali uma oportunidade de ouro para abater a Companhia de Jesus e conseguir. Nós esquecemos que o Papa Cristina, a Companhia de Jesus, era franciscano, também de 14. Em Portugal, há uma figura franciscana que era, portanto, Frei Manuel de Senaco vai ter um papel decisivo nessa produção de documentação, associado com os outros que eu referi, mas também não podemos esquecer que o próprio Marquês de Pombal era membro da Ordem Terceira de São Francisco. E, portanto, todas estas relações com o mundo das ordens e a exploração que o Marquês de Pombal faz das suas rivalidades para o fortalecer e legitimar no processo de combate aos jesuítas é significativo, e ele próprio